Olá, meus amores, olá para vocês, um bom dia, como vocês estão? Estão prontos para mais uma aula de arte? E hoje nossa aula de arte ela é temática. Hoje vamos conhecer um pouco sobre a independência do Brasil, que é comemorada no dia 7 de setembro. Nosso mês, o mês em que estamos, o mês que está começando. Então, vocês vão assistir ao vídeo que vai começar já, tá bom? Que fala um pouco sobre o processo de independência do Brasil e vamos, logo após este vídeo, produzir uma arte usando a técnica tie-dye. E eu sei que vocês vão gostar e eu quero ver todo mundo produzindo a sua arte, tá bom? Então, primeiro vocês vão assistir ao vídeo e logo mais, depois do vídeo, nós vamos nos encontrar, tá bom? Para fazer passo a passo da nossa produção. Então, roda o vídeo aí, atenção que vai começar. Crianças, hoje teremos uma aula diferente. Combinei com o professor Pancrácio aqui no Museu dos Imigrantes para nos ensinar sobre a independência do Brasil. E aí, professor, as crianças estão ansiosas para saber mais sobre a independência. Dorinha, é sempre um prazer atendê-la. Veja bem, essa história começa lá em Portugal, ainda no começo do século XIX, quando Napoleão havia dominado boa parte da Europa. Assim, Dom João, o príncipe regente de Portugal, recebe uma carta. Carta de Napoleão para o príncipe regente. Napoleão avisava que se Dom João continuasse a negociar com a Inglaterra, a França iria invadir Portugal. Porém, Dom João não poderia romper com a Inglaterra, pois tinha uma ligação econômica muito forte. Assim, contrariando Napoleão, Portugal acabou sendo atacada e a coroa portuguesa sai de Portugal e vem parar na colônia mais rica, o Brasil. Era 1808. O Dom João VI era casado com Carlota Joaquina e tinha vários filhos. O mais famoso deles era o Pedrinho. Eles chamaram José Bonifácio para ser o tutor de Pedrinho. José Bonifácio foi considerado um dos principais articuladores da independência do Brasil. Pedrinho cresceu no Rio de Janeiro. Era um menino que amava cavalos. Aos poucos, Pedro estava compreendendo assuntos importantes como política, economia e cultura. Dom Pedro tornou-se popular convivendo com o povo do Rio de Janeiro. Em 1815, o Brasil foi elevado a Reino de Portugal. Dom João governava Portugal e o Brasil. O pai de Dom Pedro era rei de Portugal, mas morava no Brasil, não é? Sim, mas o povo de Portugal exigiu a volta do rei e fizeram uma revolução por lá. A revolta do Porto. Majestade, estão exigindo que volte para Portugal. Querem que faça a Constituição e que o herdeiro retorne imediatamente. Sobrou para mim. Depois que Dom João voltou para Portugal, eles exigiram que Dom Pedro também retornasse. Mas os brasileiros perceberam que a volta de Dom Pedro para Portugal era uma estratégia para diminuir a influência da corte do Rio de Janeiro. Iniciaram um manifesto para pedir que o príncipe permanecesse no Brasil. Então Dom Pedro disse: diga ao povo que eu fico. Dom João VI voltou para Portugal. Dom Pedro ficou no Brasil, governando no lugar de seu pai. Mas Dom João VI queria governar através de Dom Pedro, obrigando-lhe a obedecer às ordens portuguesas. Dom Pedro não teria liberdade para governar o Brasil. E isso ficou claro depois que Dom João VI enviou uma mensagem para ele. Era o dia 6 de setembro de 1822. Dom Pedro estava a caminho de São Paulo, havia parado em Santos visitando José Bonifácio. Lá Dom Pedro experimentou pela primeira vez uma feijoada acompanhada de uma tenra leitoa pururuca. A comitiva que acompanhava Dom Pedro subiu a Serra de Santos montada em mulas. Eles chegaram em São Paulo pela manhã do dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro estava às margens do rio Ipiranga. Ele sentiu uma forte dor de barriga. Ai, minha barriga. A comitiva havia parado para Dom Pedro resolver seus problemas, quando chegou um mensageiro com a carta de Dom João VI. Majestade, majestade, carta de vosso pai. O quê? Meu pai pensa que eu sou uma criança? O que vai fazer, Dom Pedro? O que eu já deveria ter feito há muito tempo.
Independência ou morte! Assim, nas margens do rio Ipiranga, nasceu o nosso país. Os problemas continuaram? Não é bem assim. Essa independência política levou o Brasil a ter uma dependência econômica da Inglaterra. Dom Pedro I teve que emprestar dinheiro dos ingleses, além do mercado brasileiro ficar dependendo das libras da Inglaterra. Então nosso país já nasceu devendo? Dorinha, Dom Pedro teve que enfrentar inúmeras dificuldades durante seu governo, mas esse é um assunto para outra conversa. Só estranhei que a independência foi proclamada por um português e não por um brasileiro. Então, gente, esses são os nossos materiais, são os materiais que vamos utilizar para produzir a nossa arte usando a técnica tie-dye. Aqui eu tenho aqui uma pequena jarra, aqui eu tenho quase 800 ml de água, tá? Aqui eu tenho tinta para tecido, ó, tá vendo? Eu tenho só essas duas cores, então eu vou usar as cores que eu tenho. O objetivo é produzir uma arte usando a técnica tie-dye nas cores do Brasil, da bandeira do Brasil. Então tem verde, amarelo, azul e o branco, certo? Então aqui eu tenho as tintas azul e verde, então eu vou fazer com essas. Se você tiver amarelo, pode utilizar também, tá ok? Então, eu vou utilizar aqui o azul e o verde também. Tá vendo que é tinta de tecido? Pronto. Aqui eu tenho 2 colheres. Por que 2 colheres? Porque eu vou utilizar essas colheres para mexer aqui, a misturar a tinta com a água nesses 2 recipientes. Se você tiver alguma bisnaguinha, sabe aquelas bisnagas que coloca ketchup, maionese nos estabelecimentos, na lanchonete? Se você tiver em casa, vai ser muito legal. Mas se não tiver, eu vou fazer com o que tem, porque eu não tenho essas bisnaguinhas aqui. Então, eu peguei 2 potinhos, tá bom? Que é onde eu vou dissolver a tinta. E uma blusa branca, que tá bem, sabe? Eu tava lá esquecida, eu disse, vamos lá. Vou utilizar ela para fazer uma reforma. Então, esses são os nossos materiais, tá ok? Gente, vejam só. Outro material que nós vamos precisar, que eu vou utilizar aqui no caso, é o barbante, tesoura, tá? Tesoura a gente vai precisar de qualquer forma. Eu queria estar usando aquelas liguinhas, aquelas ligas de amarrar dinheiro. Só que eu não tenho, então eu vou usar o que eu tenho aqui. E você pode usar o que você tiver aí. Então, eu vou usar barbante. Eu cortei até aqui, ó, 3 pedaços, ó. 3 pedaços de barbante, que é com que eu vou amarrar, tá? Pra poder fazer a nossa técnica. E tá aqui, eu cortei 3, tá ok? E também essa vasilha com água, por quê? Porque antes de começarmos a pintar a nossa peça de roupa, precisamos umedecer ela. Então, eu vou molhar essa blusa aqui na água, ela vai ficar molhadinha, tá ok? E depois que eu vou molhar aqui, ó, vou molhar ela toda, certo? Você molha, tá? E tira o excesso. Dá uma espremida aí nela pra tirar o excesso de água. Tirou? Pronto. Reserva essa vasilha com água num canto, certo? E deixa eu afastar aqui. Tá vendo essa blusa? Pronto. Você abre ela aí no seu espaço. Deixa eu colocar aqui essas coisas
mais pra cá, pra eu ganhar espaço. E vai abrir a blusa, a minha pequena, tá? E você vai, ó, girando ela, tá? Agora, se tivesse liga, nós iríamos usar 3 ligas. Como eu não tenho liga, então o que é que eu vou fazer? Vou amarrar usando barbante, tá? Então, eu vou amarrar aqui, ó, usando barbante. Eu espero que dê certo, que eu não sei se vai dar com barbante, mas eu espero que dê. Aí, eu amarro. Deixa eu prender mais. Acho que a liga, ela dá uma segurança a mais, né? Assim, no caso, ela deixa mais apertadinho. Aí, eu vou passar outro barbante aqui agora, ó. Outro barbante aqui agora eu vou passar. Gente, será que isso vai dar certo? Aqui. Vou passar mais outro barbante nessa parte aqui, ó. Tá vendo? Eu sei que tem gente aí que tem mais jeito que eu pra isso. Então, pode usar a sua criatividade, tá? A sua técnica, que tem gente aí que é bem criativa, né? Gente, acho que eu vou usar mais um pedaço de barbante. Com a tesoura eu vou aqui, ó, cortar um tamanho e vou passar mais um aqui, pra ficar mais amarradinho. Gente, ai, ai. Vamos lá. Desistir jamais. Eu quero fazer minha blusa com o tema independência. E quero que vocês também façam. Ó, deixa eu afastar aqui mais. Minha blusa, se você observar aqui, ó, tem alguns pedaços, certo? Vamos lá. Então, cada pedaço desse, a gente vai colocar uma cor de... Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou dividir para as duas cores. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar... Aqui, eu vou colocar amarelo e vermelho. Eu vou intercalar, tá ok? Pronto, eu vou reservar aqui. E agora, como eu não tenho bisnaga, eu vou dissolver a tinta, ó. Tinta de tecido, tá ok? Aqui. Vou dissolver aqui um pouco. Tá no amarelo. Vocês perceberam que o potinho também... Vou colocar essa quantidade e vou adicionar... Acho que vou botar mais. E aí, a gente vai adicionando água. Por quê? Tem que ver a textura. Não pode ficar ralo, senão vai ficar aquela cor clarinha, sabe? Não vai ficar legal. Pego aqui minha jarra com água, coloco um pouco de água aqui e vou mexer até a tinta dissolver aqui, certo? Quando você tem aquela bisnaguinha,
É que você pode fazer, coloca a tinta, coloca a água aí, chacoalha, certo? E vou colocar aqui também. E vai mexendo até dissolver. Lembrando, eu só tenho essas duas cores de tinta, mas vocês podem fazer com o amarelo também, usando as 3 cores, tá ok? Pode usar as 3 cores. A minha blusa já é branca, então eu tô usando 3 cores aqui, né? Você pode usar as 4, verde, amarelo, azul e branco, tá ok? Pronto, vou deixar essa colher aqui. E temos aqui nossas 2 cores. Pego minha blusa, ok? Está aqui. E vou começar a adicionar a tinta aqui. Vai sujar um pouquinho, né? Faz parte. E vai adicionando. Verde. Azul. Verde. A bisnaguinha evita que derrame tanto assim, entendeu? Aí é bem melhor. Vou colocar aqui azul nas partes que estão brancas. E você vai fazer isso, gente, também do outro lado, tá? Vou colocar aqui verde. Azul. Aí aqui, ó, tá vendo? Deixa eu preencher mais onde ficou branco. Eu acho que essa tinta poderia ter ficado mais grossa. Então, quando você fizer, pode deixar ela mais grossinha, tá? A minha ficou um pouco ralinha. Preferia que ela tivesse ficado mais grossa. Pronto. Molhou todo. O que é que você vai fazer? Você vai deixar por 20 minutos secar, tá ok? Nossa, e enquanto a gente vai esperar secar, o que é que eu vou fazer? Dá uma limpadinha aqui, tá bom? E a gente volta depois dos 20 minutos e vamos, depois que dos 20 minutos, vamos abrir e depois que abrir, vamos deixar ela secar por 24 horas, tá? Para poder usar. Até mais! Gente, estou mostrando para vocês como ficou o resultado da nossa arte. Olha que legal que ficou! Eu amei a nossa produção. Vou mostrar para vocês como ficou atrás. Olha como ficou as costas, como ficou. Olha só. Eu amei o resultado. Superou as minhas expectativas. Agora, eu quero que vocês produzam a arte de vocês e tirem foto usando, tá? Em homenagem ao Dia da Independência, tá ok? Caprichem nas produções, tá bom? E conto com a criação de cada um. Quero ver a criatividade, tá ok? E aproveitem para ousar e usar e abusar também. Beijos no coração e até a próxima aula de arte.